Já está nos estudos da Difusora do Amazonas, o prefeito Arthur Neto, que é tipo galho de goiabeira. Enverga, mas não quebra. É tipo um aço sueco. Prefeito, bom dia. Olha, o aço sueco eu nem conhecia, mas a da goiabeira eu gostei muito. É o aço mais forte mais resistente do mundo, né? Do mundo. Poxa, que bom, Valdir. Prefeito, bom dia, um retorno, você sabe, da minha alegria tê-lo sempre junto, no microfone do povo, da Rádio Difusora do Amazonas. E passamos alguns momentos, a vida é um teste para todos nós somos testados em todos os momentos, mas já dizia Chico Xavier, que tudo passa e tudo vai passando, prefeito revigorado. E prefeito, logo no início eu vou falar 3 tipos de saúdes, 3 tipos. Vamos iniciar com a sua saúde. Olha, bom dia ouvintes, bom dia Valdir, bom dia a toda a equipe aqui, PC e todo mundo. Bom dia ao deputado José Neto, que está aqui conosco. Bom dia a todos. Na verdade, eu estava mal de saúde. Eu tinha um câncer de próstata, como você sabia. Você, inclusive, me indicou o médico, que para mim era o melhor. Miguel Cirúrgico. Miguel Cirúrgico, uma figura fantástica, o melhor que você podia escolher. Depois que aconteceu de eu ter contatado o doutor Miguel, todo mundo falava, melhor. E para mim foi muito bão mesmo. O meu câncer estava dentro da próstata, então ele não saiu da próstata, era pequeno. Eles rasparam todas as vesículas seminais, teve cuidado com todos os terminais nervosos. O que acontece é que, a única coisa que acontece é que, poxa, você perde a capacidade de gerar o sêmen. Como eu já tenho 4 filhos, não preciso fazer mais nenhum, não impede que eu faça as outras saliências, não impede. Dá para fazer as saliências todas, né? Mas estou muito bem, graças a Deus bem. Minha esposa Elizabeth, que está aqui comigo, me ajudou muito, dia e noite, ficou 13 dias, dia e noite ali ao meu lado, e nós vencemos uma etapa. Ainda tive uma outra, que é um protocolo internacional, que é mandar fazer a biópsia daquilo que foi operado. Passei um certo sustinho, mas graças a Deus era praxe mesmo, e estou muito bem. Aí voltei a fazer ginástica, estou mais magro, estou comendo com muita restrição, assim, nada de comer, não é dieta daquela que você passa fome, apenas de 3 em 3 horas como um pouquinho, janto bem, almoço bem, tomo um bom café, mas sem exageros, sem grandes esforços. Estou aqui com a minha companheirona, estão aqui do meu lado e vencemos juntos essa parada. O doutor Miguel tem meu agradecimento, você também, pelo que você que me indicou a pessoa. E meu pai morreu disso, meu avô também, avô Arthur Vigílio. Meus avós maternos morreram por outras razões, não deu para saber se teria isso ou não. Meu avô Júlio teve cirrose sem nunca ter tomado uma gota de álcool, porque ele era farmacêutico manipulador de fórmulas. Agora, a gente não sabe o bisavô, o tetravô, a gente não sabe nada disso. Mas o que a gente conhece, a gente percebe que é uma herança muito forte. Meu irmão Júlio Verne faz a cirurgia dele agora no dia 24, se não me engano. Então já vai se livrar, se Deus quiser, se livrar dessa tendência genética que nós temos. Aí também, se eu for comparar o que eu recebi de herança assim, do meu avô e do meu pai, em matéria de comportamento, de decência, de postura, de respeito, em matéria de... Eu acho que ficou barato, sabe? Eu tô livre, tô bom, Chico Xavier, tudo passa, e essa já passou. Passa. Muito obrigado, Valdir. Prefeito tomando água Clean, que é 0800, que é a água que eu tomo, né? É a melhor água do mundo. Prefeito, ainda agora nós vamos falar da saúde, mas a saúde financeira do município neste momento. É outra saúde. Ela também, a gente acha um dos poucos municípios que se mantém muito equilibrado mesmo. Mas não dá para gastar ou esbanjar, né? A gente sobrevive, a gente não nem pensar em atrasar servidor, nem pensar em atrasar compromissos essenciais. Nossa capacidade de investimento tem sido apertada na medida em que a crise apertou as finanças. Nós temos perdido o ICMS sistematicamente, agora começou a reagir um pouquinho. Eu faço fé que nesse segundo semestre a coisa já pare de piorar e comece a melhorar gradativamente. E tenho convicção absoluta de que, se não houver um terremoto no Brasil, nós teremos um ano de crescimento econômico perto de 3% em 2018. É o que eu estou imaginando. Hoje o Boletim Focus aponta 2,5%, e já 2,43% para o ano que vem.
mas eu sinto que a evolução vai mexer com essa estatística positivamente. O Focus fotografa um momento, né? Aquele boletim do Banco Central que reúne a opinião de vários bancos do país. Foca o momento, mas depois nós temos os desdobramentos dos investimentos que estão feitos, nós temos das reformas micro que o ministro Meirelles tem feito, nós temos, enfim, uma série de medidas que têm sido tomadas para garantir o fim da recessão neste ano de 2017 e o início do crescimento mais vigoroso a partir de 2018. Aí 2019, 20, e aí a conta do outro governo que entrará e que terá como obrigação tocar o país para o rumo do crescimento, não para o rumo da inflação. E eu quero lembrar, prefeito, que hoje, né, é um imposto justo, que a prefeitura precisa dos recursos, senão às vezes vai ter que buscar lá fora, recurso federal é demorado e às vezes vem de um período para o outro. Eu quero lembrar mais uma vez, fiz uma chamada de manhã, a terceira cota do IPTU está vencendo hoje. É bom pagar, senão depois tem juros, quer vender um imóvel, não pode, e você está pagando um imposto justo e está ajudando a sua cidade. Então a terceira cota do IPTU está vencendo hoje. Bem, falamos da saúde do prefeito, da saúde da economia, agora vamos falar, prefeito, da saúde do povo amazonense, principalmente da capital. Nós tivemos mudança de secretário, né? Como é que está a saúde do povo? Olha, nós estamos tocando dentro do que podemos, aqueles que direitinho. O senhor trocou o secretário, né? Estamos trocando, então vamos fazer uma mexida, eu vou continuar contando com o secretário Homero, se Deus quiser, já lhe fiz um convite, mas em outra posição. Estou colocando lá o economista Marcelo Magaldi, que foi quem deu um jeito na Manaus Previdência, e com isso se credencia a fazer aquilo que é possível se fazer. Não precisa ser um profissional, necessariamente um profissional da área, pode ser um gestor que se cerque de grandes profissionais da área. É assim que eu vejo. E vamos também dar outra mexida, Valdir. Eu hoje vou sentar para terminar o desenho da reforma administrativa e também o desenho do secretariado, mantendo pessoas, removendo outras. Significa que pode haver mudanças no secretariado? Não, vai haver mudança, dando essa informação agora? Vai haver mudança, haverá mudança, sim. Muitas, poucas? Eu acredito que de média para muitas. O senhor anuncia isso hoje? Eu espero anunciar amanhã. Amanhã. Hoje eu vou me concentrar para fechar direitinho e agora, uma notícia boa foi quando eu recebi a visita no Palácio Rio Branco do deputado Davi Almeida, que hoje exerce o cargo de governador do estado. Uma conversa muito boa, muito amena, muito correta e sem armadilha, sem trique-trique. Então essa é a reunião que teve, inclusive coloquei aqui na minha pautinha, essa reunião que o senhor teve com o governador no momento, Davi Almeida, significa o retorno da parceria, prefeito? Eu vejo que sim, reconheço as dificuldades do estado, o estado passou por uma terra arrasada mesmo, essa é a verdade, mas reconheço boa vontade nele. E mais, eu falei para ele, Davi, isso é pedagógico o que nós estamos fazendo agora, porque eu tinha, no tempo do governador Omar, eu tinha uma boa relação, era a chamada ação conjunta que tantas vezes foi utilizada ao longo da nossa vida administrativa. Depois parou não por razões minhas, o governador anterior pede de volta 284 funcionários que estão nas nossas unidades básicas, aí amparados por lei inclusive, mas um gesto arbitrário, se eu devolvesse, eu teria que devolver, eu teria que complicar a vida de muitas unidades básicas, ia cair o nível, ia cair a média da nossa essa ação da nossa produtividade. Em compensação, eu tinha mais do que isso no estado. Ora, e sendo que eu peguei só 2 órgãos, eu tinha o SECOM e o EMOAN. Poxa, se eu fosse uma pessoa desastrada, em represália a isso, eu fecharia o EMOAN e o SECOM. Imagina se eu ia fazer isso. Quer dizer, eu ia aguentar, se acontecesse isso aí, eu ia aguentar mais uma apanhalada nas costas, ou no peito, e eu não ia fazer a mesma coisa, que eu jamais tiraria ninguém do EMOAN. Seria uma pancada sem devolução, porque eu não estou aqui para trocar pancadas com o governador nem com ninguém. Eu estou aqui para governar Manaus, de preferência junto com quem governe o estado. Então, sobre esse aspecto, o deputado Davi está indo muito bem, está sendo bastante aberto, bastante amplo, e acredito eu que pode deixar uma marca boa, inclusive esse efeito pedagógico, para que nenhum outro governador ouse prejudicar Manaus achando que está prejudicando o prefeito. Essa é a lição que eu acho que pode sair
desse exercício que eu desejo muito feliz desse governo provisório do deputado Davi Almeida. Mas foi muito rápido, o senhor teve uma conversa com ele via telefone e em seguida uma conversa frente a frente, isso adianta, está marcado um novo encontro, o que vai render nessa parceria entre a prefeitura e o governo do estado? Olha, nós falamos de muitas coisas, falamos do retorno do subsídio para o transporte coletivo. Eu falei apenas para ele que o governador anterior não havia pago nenhum mês, nunca pagou nenhum mês, e que se houvesse o compromisso dele de não atrasar jamais, e um apelo meu e dele para que o novo governador, quem quer que seja, que venha a ser eleito em agosto agora, também não atrase, porque senão fica pior. Eu estava arcando com tudo sem subsídio, ou seja, e dividindo com o povo esse sacrifício. A passagem foi dada sem subsídio nenhum. Para chegar à verdade tarifária mesmo, se resolver de uma vez, e se melhorar o sistema. Hoje nós já temos internet em todos os terminais, já estamos colocando a intranet nos ônibus, nós estamos agora mexendo em várias. A nossa ideia é fazer concessão onerosa dos terminais, para nós não termos que gastar aquele dinheiro toda vez para reformar, para isso, para manter, para aquilo outro. Compensação que ficar com o terminal não vai administrar o terminal, vai ter uma conta da parte mesmo comercial. E esse pode anunciar. O objetivo é o povo. O povo mesmo. Então eu disse, olha, vamos conversar, tá tudo muito certinho. Disse fosse rever tarifa, eu proporia uma comissão que tivesse, e o governador aceitou, que tivesse ele, para mim o Ministério Público Estadual, óbvio. Eu fiz questão de inserir o Ministério Público Federal também, por confiança, né? Aí o TCE, enfim, os órgãos todos que possam ter capacidade de contribuir tecnicamente para nós chegarmos junto com os técnicos de tarifa da prefeitura, chegarmos ao que é o melhor número. E o número para mim é esse, se tiver desoneração é esse, menos o que for desonerado. E aí a gente. Então essa parceria, se me permite, essa parceria pode resultar na redução da passagem do coletivo? Pode. Se for feita com muito critério, muita responsabilidade, de modo a não descapitalizarmos o sistema, para não impedir mais as mudanças que estão vindo, não atrapalhar o caminho do BRT, que também é uma obsessão nossa, uma obsessão e um objetivo. Poderá sim, e vai depender muito disso, da disposição do governador de fazer a coisa rápida e pontualmente. E vai depender de os outros governadores aprenderem a lição. Quem se eleger, quem quer que se eleja, olhe para o espelho e diga, a mesma coisa, não mudei nadinha, não fiquei mais forte, não fiquei mais bonito, não fiquei mais gostoso, não fiquei nada. Ganhei a eleição, mas acabou. É o mesmo cara, a mesma pessoa, então começa a se achar um super-homem, pensar a se achar que faz tudo. Passou. A gente já teve exemplos de super-homens que não resistiram ao tempo, né? E jogam criptonita nos falsos super-homens e ficam fraquinhos. Prefeito, eu acompanhei e nós conversamos, porque pelo rádio numa distância que nos separe, já que nós estamos ainda no tema de transporte coletivo, quando foi abordada agora essa parceria entre o senhor, o prefeito de Manaus, Arthur, e o governador atual, que é o Davi Almeida, que pode reduzir o preço da passagem. Isso é um estudo que vai ter, claro, né? Tem o problema ainda do subsídio que foi retirado e retornando, isso é possível. Mas dentro desse tema, eu acho que eu lhe entrevistei, o senhor estava na Colômbia, depois foi a Canoas, de lá para cá, o que adiantou a respeito do que nós tratávamos de transporte coletivo para a cidade? E quanto custa? É possível, não é possível? Sozinho não dá, nem com a ajuda do governo do estado, tem que entrar o governo federal ou vai precisar de empréstimos? Pode ser inclusive parceria público-privada ou concessão onerosa. Nós nos fixamos como modal principal no BRT. Dá certo, deu certo no Rio, deu certo em Medellín, deu certo em Bogotá, deu certo em vários lugares. Nós admitimos, inclusive, se houver dinheiro de disposição de investidores, de complementar algumas linhas com outro modal, como o VLP, por exemplo, ou como o próprio aquele brasileiro, hein, Beto? O próprio brasileiro, como é o nome dele? Aquele nosso lá do aeromóvel. Que eu esqueci agora, mas eu tentei fazê-lo no primeiro mandato meu, lá em 89, 90. Seria melhor até porque Manaus, se cavar muito, encontra água. Então tem que ser lá em cima. Agora, ele precisa ser. Nós temos muito boa vontade de vários setores, como a tecnologia que é brasileira. A gente já está nessa fase de fazer mesmo o projeto para o BRT, porque o ministro Bruno Araújo garantiu o pagamento do projeto básico do BRT.
E a gente quer realmente dar esse start, o Marcos Rota e eu. E, aliás, abro parênteses para dizer que o Marcos tem sido uma pessoa excepcional, correta, tem feito um trabalho assim, muito bom, é ponderado, tem capacidade de decisão, é uma pessoa muito valorosa e muito valiosa. Mas eu queria dizer, Valdir, que eu apresentei para o governador Davi Almeida 12 itens de pauta. Eu falava, por exemplo, na extinção dos 2% que foram para aquele fundo, foi criado bem recentemente, Fundo Social. Nada contra o Fundo Social, nós vamos fazer funcionar mas de modos modestos, modos possíveis e modos bem realistas. Esses 2% estão exagerados. Ele ficou de rever isso? Disse que é difícil fazer a revisão de tudo, mas quem sabe uma parte, seria um sinal que ele passaria. Pedi também que, nessa questão da tarifa, que o Estado reconhecesse como uma dívida do Estado, porque o governador muda, mas o Estado não muda. Então o Estado deve à Prefeitura esse tempão todo de subsídio que não pagou para o transporte coletivo. Podia ser aos poucos, podia ser aos pedaços, enfim. Pedi a ele que nós examinasse, nós cuidarmos da BR juntos, aquele sempre foi um dever do Estado ou federal. De repente jogaram para a Prefeitura. Então vamos trabalhar isso juntos. Fizemos a parte da recuperação da BR sozinhos e precisamos de ajuda, enfim. E trabalhamos vários pontos em que a colaboração é a marca. A colaboração é a marca, a colaboração é o que tem de melhor. Eu, por exemplo, disse a ele que entrei em janeiro de 2013, 8 meses depois, nós estávamos fazendo jorrar água em 562 mil pessoas na Zona Norte e Leste. O Brasil cresceu, o Amazonas cresceu, perdão. Só naquele meu governo passado, 350 mil pessoas. Então ficou um saldo de 112 mil. Mais do que a gente estava colocando água para sempre em cima do trabalho da concessionária. Mas ela está fazendo o trabalho dela, enfim, inclusive entrando mais em esgoto agora, que é uma coisa muito importante. A população cresceu, é sempre a gente correndo atrás do prejuízo, mas tem que correr atrás do prejuízo porque Manaus cresce mesmo. E o que acontece? Eu disse a ele, olha, houve boa vontade por parte do então governador, que era o Omar Aziz, houve boa vontade por minha parte. Nós resolvemos fizemos o acordo em torno do programa e está aí. Já não se tem mais água como tema de eleição, já deixa de ser um tema, vou ganhar ou vou perder por causa daquilo. A água já virou uma coisa que falta aqui, acolá, quando falta luz, falta água. Aí já é a Amazonas de Energia, que não é, enfim, trabalha muito bem com a gente, mas não é da prefeitura, enfim. E nós vamos procurando levar do melhor jeito. Mas foi uma pauta de 12 itens bem pensados. O governador vai meditar sobre eles, o Marco Rota está organizando uma agenda. Nós fazemos as reuniões necessárias com o governador para botarmos em prática tudo que ele achar possível dos 12 itens. Em outras palavras, eu recebi o governador Davi de braços abertos e eu recebi com muita humildade, ele também. Eu creio que ele pode deixar uma boa marca. Deus quiser, vai deixar uma boa marca em Manaus, no Amazonas. Prefeito, para finalizar, eu pediria que o senhor esclarecesse, porque nós passamos bem rapidinho do assunto que eu pretendi explorar mais. Do que o senhor viu na Colômbia e em Canoas. O que mais agradou, o que seria melhor, o mais barato, e se o mais barato é o mais viável, para depois a gente não chorar um leite derramado, quanto custaria realmente, se é possível, que tempo nós teríamos que implantar isso, 1 ano, 2 anos, 3 anos, seria possível ainda no seu mandato? Poxa, seria um sonho. Nós queremos isso, porque usando capital privado e um pouco de capital, um bom capital federal, a gente não faz isso só com o dinheiro do Estado, nem muito menos com o dinheiro da Prefeitura, nós poderíamos fazer o BRT e vimos em Medellín, na Colômbia, além do BRT, nós vimos, a Beata vai me lembrar aqui, vimos o VLP, que lá tem outro nome, né? Veículo leve por pneus, com a tecnologia francesa, lindo demais. Não tem a mesma capacidade de absorção do metrô de superfície, que eles têm lá também, e nem tem a mesma capacidade de absorção do BRT, mas funciona bem. O VLP é bastante parecido no conceito com o nosso aeromóvel gaúcho, bastante parecido. O de Canoas. Isso de Medellín. E lá tem do morro, eles chamam comunas, lá das comunas, tem uma espécie de como é que chama aquilo? Um teleférico, que eles não acham que chama de teleférico, tem outro nome, e vem lá. Aí, então aquilo ali integra, digamos, as chamadas favelas lá, que eles chamam de comunas, com projetos sociais o tempo inteiro. A gente vai subindo ou descendo de teleférico, vai vendo o garoto jogando bola, vai vendo o garoto. Eles chamam de comunas lá, no Brasil nós chamamos de municípios e os americanos chamam de condados.
Vai precisar ver que são os municípios dele, né? É uma espécie bairros de bairro, exatamente, agregado a uma região metropolitana. E a área que aí que está, a gente sente em Medellín a presença daquela figura criminosa e desperta Escobar. Gente, vamos percebe um investimento do governo federal muito pesado ali, justamente para evitar que nasça um outro Pablo. Para evitar que nasça, né? Hoje tá uma beleza, né, prefeito lá? Tá uma beleza, eu achei. Mas é engraçado que você conversa com o povo assim, somente quanto mais povo mesmo, sempre tem um perdão para dar para ele. Alguns reclamam muito da fase terrorista dele, mas sempre tem uma coisa meio estranha. Ele é uma certa inversão de valores que só o tempo vai acabar, mas muito bonito. Bogotá também, e parece que está com o seu BRT já um tanto saturado, precisando de mais mexidas, e nós fomos a Canoas. O aeromóvel está sendo construído lá, 22 quilômetros, já funciona em Porto Alegre num trecho, ele funciona em Jacarta, fazendo o principal do serviço de transporte público em Jacarta. É bom, muito bem. Eu recebi aqui uma ajuda dos universitários, né? Assim, que minha mulher está me dizendo o seguinte, que no BRT, né, tem biblioteca nas estações. As pessoas devolvem o livro. Se não quiser devolver, também não precisa devolver. Então, é o hábito da leitura. E segundo, é o projeto social o tempo inteiro. Por onde a gente anda, a gente percebe a quadrinha de esporte, a gente percebe a preocupação com a leitura, enfim. Eu senti um clima muito bom e senti que essas coisas, né? Depois daquele vendaval que foi a violência praticada algumas décadas atrás pelo Escobar, que era um gênio do mal, né? O pessoal acordou e disse: nós não podemos deixar ficar nascendo o Pablo Escobar em série aqui. E tem que atender as pessoas e fazer o investimento das pessoas, enfim, necessário investimento. Mas nós vamos, se Deus quiser, nós vamos enfatizar a ideia de se chegar ao pontapé inicial desse BRT e, se Deus quiser, completar algumas linhas, e se tiver disposição de investidores, a gente pode até fazer outro modal para o centro da cidade ou o que for, mas nós sabemos que o transporte coletivo de Manaus pode melhorar muito, ele está melhorando relativamente, mas ele tem um limite, porque o sistema, o modelo, ele é esgotado, ele está esgotado. Então, ele melhora um pouquinho, mas é uma melhora assim que não credencia a disputar uma Olimpíada, sabe? A gente tem que disputar uma Olimpíada se a gente colocar pelo menos o BRT aqui para valer. Tem um assunto que a gente não pode esquecer, que é saúde. Então entramos com saúde, prefeito, mais uma vez, a respeito da vacinação, que foi um sucesso, mas tem muita gente precisando ainda. Cuidado, uma gripe mal curada pode levar para uma sepultura, gente. Prefeito, qual é o saldo que o senhor tem pra gente? Eu não falo de sepultura, mas eu tô com uma gripe mal curada feia. É que minha voz tá diferente, né? Abra o olho, prefeito. Mas já melhorei. Eu tava tossindo, eu fiquei pensando, como é que eu faço o programa amanhã? Se eu vou... eu não parava de tossir. Até agora não dei nenhuma, né? Tá melhor. Eu sinto que começou a virada, sabe? Começou a virada a favor. Mas é o seguinte, olha só, saúde. Nós fizemos agora uma espécie de dia D, neste sábado. Vacinamos mais de 70 mil pessoas contra a gripe, né? Então, 52,62% da meta de vacina já foram alcançados. Ou vamos alcançar, são 366.888, se eu não estou enganado. Muito bem. O público-alvo são as crianças, os idosos, os indígenas, os doentes crônicos, enfim, é um público-alvo que não impede que, havendo sobra da vacina, se vacine pessoas com idades diferentes dessas que estão aí. Então, nós estamos até o dia 26, estaremos em 182 UBS vacinando as pessoas. Tem mais coisas para se dizer. Nós estamos implantando 2 UBS, Unidades Básicas de Saúde, fluviais. Uma delas vai levar o nome, viu, Josué? O nome do meu querido Levino, que foi presidente do Partido Comunista do Brasil, do PCdoB. Me deu a honra de visitar a mim e a Elizabeth em casa outro dia, e conversamos bastante com ele. E então eu até já comuniquei ao PCdoB, ao deputado Heron Bezerra, comuniquei a ele que eu fazia questão de homenagear o Levino, que teve uma morte tão prematura, tão triste, tão amigo. Tem tantos momentos em que estive junto com ele, me ajudou muito em muita eleição aí, enfim. E os UBS linda vão ficar, UBS, com tudo que tem um UBS, singrando os rios, Amazonas e Rio Negro, atrás de prevenção, fazer prevenção disso. Então, nós integramos agora 2 UBS fluviais.
Estamos implantando a urgência em 10 UBS. E estamos implantando mais um CAP, Centro de Assistência Psicológica e Social, psíquica e social, né? Psicológica e social. Vamos implantar uma unidade de acolhimento infanto-juvenil e nós estamos já com tudo programado para fazermos uma reforma geral da maternidade Moura Tapajós. E eu não poderia deixar de falar um pouquinho também de infraestrutura. 17 que foi um ano difícil, a gente vê que tem gente que faz um estradalhaço danado, tem hora do buraco. Quem tem que fazer estradalhaço é quem tem o problema, assim. Eu sabia como o Manaus foi mal recapeado durante décadas. E então nós temos uma programação de fazer algumas centenas de quilômetros de recapeamento neste verão. Vamos fazer um verão forte, inclusive com tapa-buraco alargado, vai ser um trabalho muito forte. Mas em 2017, com todas as dificuldades que nós tivemos até o momento, nós fizemos já a visita e a implantação de centenas de reparos, milhares de reparos no final, em 53 bairros da cidade. Ao longo da gestão... Mesmo no inverno. Mesmo no inverno. Mesmo no porque inverno. A ordem acabou, entra. Mas você sabe que a chuva foi muito avassaladora. A chuva foi muito... Elas foram muito... Se eu pergunto das forças da natureza, o que eu gosto mais? Da chuva, quando eu não sou prefeito. Porque a coisa mais linda, mais bonita do mundo é a chuva, que dá mais vigor de alma, mais vigor interno. Muito bonito. Agora, eu não tenho que escolher. A chuva vem de Deus. Nós temos que preparar a cidade para aguentar isso. E precisaria de muito dinheiro para se fazer um trabalho que desse uma virada geral em Manaus, um dinheiro que nós não temos, infelizmente. Nós vamos fazendo assim aos pouquinhos, procurando fazer obras que durem. Vamos entrar com mais recapeamento agora, como fizemos em todos os verões dessa nossa gestão, e vamos procurar deixar Manaus melhor a saída do verão. Agora, sobre o asfalto, se me permite, eu tenho informação dos bastidores que esse assunto do asfalto é problemático em qualquer parte do Brasil, às vezes por causa de 2 ou 3 buracos, às vezes surgem várias manchetes, que aí vem umas críticas pessoais e não profissionais, é até difícil conviver com isso, né? Quando a gente sabe que a realidade é outra, que o senhor estava propenso a criar uma espécie de brigada do asfalto ou disque asfalto com motociclistas fiscalizando, olha, na rua tal tem um problema, o motociclista chegaria, bate uma foto em seguida, às vezes são 2 ou 3 buracos, eu não sei por exemplo, o senhor ia preferir o quê? A brigada do asfalto ou disque asfalto? Camarada liga da rua tal, olha, disque asfalto, tô ligando aqui, ou disque brigada do asfalto, isso vai ser criado? Vai ser impressionante como não tem nenhuma notícia que não chegue com você em primeira mão, né? Já tinham me passado, né? Pois é. E aí, Valdir, é isso mesmo, nós vamos fazer a brigada do asfalto usando motoqueiros, pessoas treinadas. O senhor vai pedir doações de motocicleta, né, prefeito? Vou pedir doações. Você vai ser pidão dessa vez. Vou pedir, e tenho amigos lá que eu sei que não vão negar isso, é uma colaboração que o Distrito Industrial vai dar a vida dos seus trabalhadores, enfim. Então, a gente vai com isso procurar dar um atendimento mais rápido em cima do que a gente considere mais emergencial. Nós estamos preparando, inclusive, aplicativos e dentro do nosso projeto Manaus Inteligente, para nós termos essa agilidade e essa capacidade de atender, inclusive com um quadrinho mostrando aquela chamada sala de situação, em que tudo fica ali, fez a rua tal, deixou de fazer a rua tal, enfim. E quando a críticas assim, ó, eu vou dizer uma coisa, as críticas que a gente recebe, que são, eu respeito, eu tenho como naturais, eu tenho uma tradição de família que é assim, meu pai foi perseguido por um regime autoritário e eu tenho uma relação com os militares que é a melhor possível no país inteiro. Aquilo passou, eles mudaram e nós mudamos também. Temos um novo Brasil. O meu pai foi perseguido, foi caçado porque ele não abriu mão da sua opinião. Teve seus direitos políticos suspensos por 10 anos sem ter cometido crime algum, né? Seu crime de opinião, né? De opinar contra, ele era a favor de liberdade. Minha mãe teve sua vida bastante invadida, nossa casa foi invadida em começo de abril. Tivemos que cantar o hino nacional de costa para a parede, para não dizer que nós éramos comunistas, enfim, de uma forma bastante humilhante para ela, mas ela segurou com uma altivez que só ela tinha mesmo, né? E ao mesmo tempo, minha mãe foi anistiada, ela chegou recebeu 80 mil reais, e por tudo que se passou na família, porque não era dinheiro para ela ficar rica, era dinheiro simbólico ali, o Estado reconhece que errou com a senhora.
não podia ter feito aquilo com a senhora, enfim. Então foi bonito, foi uma cerimônia bonita em que minha mãe, graças a Deus, teve assim, essa reabilitação dada pelo próprio Estado brasileiro. Todo mundo sabe, como estudante fui preso, apanhei, levei minha cota, fui prejudicado nos meus estudos, concluí os estudos depois, na primeira faculdade que fiz, concluí os estudos depois. Tudo isso me como prejudica, né? Eu deixei de ter algumas regalias de carreira, né? Por causa que as coisas mudaram de uma hora para outra. Mas não lamento nada disso, faria tudo de novo, enfrentaria. Meu negócio é liberdade e democracia. Eu ajudei muito. Com 19 anos de idade, eu fui proibido de escrever em qualquer jornal do Rio de Janeiro, onde eu morava. Ora, não sou eu que vou censurar a imprensa agora, né? Alguém acha que... Eu aliás, torci muito... Minha mulher sempre diz que eu estou muito preguiçoso porque eu só penso na prefeitura, então eu não estou lendo mais nada. Eu estou assim que estou desinformado completamente, né? Estou totalmente desinformado, estou assim... Que dia é hoje? Eu fico, que dia é hoje? Para mim, o que eu tenho é o meu programa, assim, eu tenho que visitar isso, visitar aquilo, visitar aquilo outro. Estamos entregando já temos 40, vamos passar por 42 academias de ginástica ao ar livre, enfim. E estou aqui muito tranquilo mesmo, fazendo o meu trabalho e cumprindo uma tradição que é minha. Eu nunca interrompi nenhum mandato meu pelo meio, nunca. Meus mandatos vão do começo ao fim. Então minhas ambições estão domesticadas, estão bem mandadinhas, estão todas elas guardadinhas na minha alma, no meu espírito. E eu quero agora fazer o que procurei fazer a vida inteira. Fui deputado integral, senador integral, é a terceira vez que sou prefeito, vou ser prefeito integral, porque eu vou ficar até o final. E já disse isso 500 vezes, e agora estou dizendo para centenas e centenas de milhares de pessoas, até o final. E minha mulher está rindo ali. Então, prefeito significa... Acho que eu perco a mulher, se eu dissesse que não ia ser significa o seguinte, além desse negócio da brigada de asfalto, eu tinha uma informação que um grupo bem pesado queria lançar o seu nome a governo do estado. Eu tinha essa informação. Eu cheguei até a conversar isso com o senhor. E o senhor deu um depoimento que nunca tinha interrompido nenhum mandato. O senhor deu esse depoimento. Então, mais uma vez, isso é taxativo. O senhor termina o mandato de prefeito. Muito bem. Se o senhor não é candidato, vai terminar o seu mandato de prefeito, foi eleito pelo povo, aqui para a cidade de Manaus. O senhor tem conversado com Davi Almeida, com Omar, com Eduardo Braga, com Amazonino? Qual é o momento atual? Que posição nós temos? Afinal, o senhor é o prefeito. Olha, com o governador Amazonino, não, porque não coincidiu. Nada contra conversar com ele, ouvi-lo. Inclusive, tive a ocasião de desmentir pela radiodifusora, pelos canais da radiodifusora, desmentir aquela notícia. E com boletim oficial do Cid Ibanez, ridícula, malévola, de que o Amazonino teria falecido. Pude desmentir porque uma coisa me causou muita revolta. Tinha o boletim do Círio, né? É muita maldade, né? Você sabe que quando eu estive doente, eu tinha câncer de próstata, não neguei pra ninguém, falei, tenho. Falava aqui que eu tinha coisa das doenças, não era, amor? Eu tinha o quê? Eu tava com cirrose no fígado, que mais? Que mais? Olha, uma coisa assim. Tem muita gente que usa inteligência pro mal, né? Lamentavelmente. E pior quando usa a burrice pro mal, porque eu tô aqui, né? E eu tenho um amigo meu que falou, pô, você tá tão bem. Aí eu disse, tô bem. Eu digo, olha, minha mulher fala até que eu tô mais bonito. Aí ele fala assim, também não exagera. Também não é assim, menos. O senhor tem conversado com o Omar? Tenho sim. Tenho conversado com o Eduardo sempre. Eduardo também? Sempre. Agora o Davi Almeida? Conversei com o Davi por telefone, conversei com ele pessoalmente. Ótima impressão. Mas algum assunto desses que eu falei com o senhor, Amazonino Mendes, Eduardo Braga, Omar Aziz, o Davi Almeida, ou outros, o senhor chegou a alguma definição, tem alguma posição nesse momento a respeito do candidato ao governo do estado? Não é nem que tenha ou que não tenha, sabe, Davi? É que eu tenho assim uma definição de que eu, primeiro, não posso, ao longo de uma campanha dessas, me omitir, de não dizer uma opinião em algum momento. Não posso. Mas o que eu não posso também é desviar o foco da prefeitura e fazer a prefeitura virar cabo eleitoral ou o que quer que seja, isso não acontecerá. Eu quero trabalhar. Uma das razões de eu próprio não disputar é que eu não quero atrapalhar a prefeitura, eu quero que ela siga, não fique aos solavancos o tempo inteiro. Então não vou permitir solavancos na prefeitura, eu vou seguir meu projeto estratégico, meu projeto
de Manaus. 4 anos é um tempo bom. Eu passei 3 meses desses primeiros 3 meses completamente fora de combate. Quando voltei não estava forte o bastante, como me sinto hoje, muito forte mesmo para enfrentar os pampeiros. Já voltei para minha rotina. Só interrompi minha rotina de trabalhar de noite, porque quando tive essa virose, que foi uma virose pesada, uma virose forte que está dando em muita gente aí, eu tossia sem parar e ficava sem vontade de me mexer assim. Mas, graças a Deus, estou muito bem. Eu quero a minha rotina de trabalho, quero a minha vida particular muito tranquila, quero estar perto das pessoas que a gente gosta, assim, e estou muito bem. E no momento próprio a gente vai se manifestar, nós vamos ter o partido. Mas oficialmente não tem nada, o senhor não conversou a respeito desse assunto com ninguém, para dizer, está definido, eu vou apoiar fulano. Eu vejo no presente momento. Eu vejo as articulações, estou me sentindo leve, Valdir, leve como há muito tempo eu não me sentia, porque eu entendo que é uma eleição necessária, ela veio em função de um desastre que aconteceu, ela é uma eleição necessária, constitucional, mas, poxa, teria sido tão melhor que não tivesse havido um motivo para isso, né? Que não tivesse havido essa necessidade tão suprema, né? Que a gente tivesse as eleições já no final de 2018, ou seja, eleição a cada 2 anos. É desgastante, cara. Todo ano, vamos ter 3 governadores em 2 anos. 3 governadores em 2 anos é uma coisa complicada. E o Estado não está em situação tão boa. Eu não sei como está a situação dos fundos do Estado. Eu não sei como está. Enfim, eu estou preocupado. Eu me preocupo muito com o Amazonas, porque do Amazonas, vou dar um exemplo. Outro dia fizeram o sequestro a Justiça ordenou o sequestro do ICMS. O ICMS vem para mim também. Tirando o Estado, quem leva a maior parte é a Prefeitura de Manaus, levando em conta os demais municípios, enfim. Você fala assim, desoneração do transporte coletivo. Como é que o governador pode fazer? Devolver o ICMS do diesel, devolver o IPVA. Do IPVA, metade vai para o cofre de Manaus. E do ICMS do diesel, parte do ICMS que o governador concede como subsídio, viria para nós também. Então a prefeitura termina pagando mais que todo mundo sempre. Não tinha a ver nada com o buracão lá da BR, mas fizemos o buracão que eu não ia deixar. Se o governo da época diz não faço, o DENIT falou que era o governo estadual que tinha que fazer. Aí se eu digo também não faço, eu passar para quem? Para o Papa Francisco? Eu não podia passar para o Papa Francisco. Aí eu fiz e o que eu tinha que fazer mesmo. Então, eu quero que a gente compreenda bem essas coisas para a gente saber mesmo por que é importante essa luta municipalista. O dinheiro está em Brasília, 62% em Brasília. E o resto vem a maior parte para os estados e a menor parte para o município. São 5.400 e tantos municípios, né? Se não me engano, no Brasil. Então... Só em Minas Gerais tem 900. Só em Minas Gerais tem isso. Ou seja, e mais, por que o dinheiro fica lá? Eu vejo assim, o Ministério da Saúde, que é dirigido por um querido amigo meu, o Ministério da Saúde tem poucas unidades que ele próprio dirige no Brasil. Poucas unidades. Por que o dinheiro não vai logo como nos Estados Unidos? Já começa o ano, o dinheiro todo depositado na conta da prefeitura tal, do governo tal. Todo lá, não tem que pedir, não tem que fazer coisa. Já faz aí, se você fez o projeto aqui muito bem, não se devolve dinheiro. E assim eu acho que a descentralização desses recursos seria muito boa para os municípios. Os municípios precisam de vigor econômico para poderem fazer face a tanta dificuldade. Nós ainda somos um município privilegiado, porque outros por aí, a maioria deles não está pagando o pessoal em dia, a maioria está encalacrada, a maioria não está podendo fazer investimentos. E nós agora, com o reforço da iniciativa privada, fazendo concessões onerosas, que o empresário expõe sua marca, em alguns casos até explora a marca, explora o local onde ele vai colocar sua marca, mas se responsabiliza pela segurança, se responsabiliza por uma série de coisas. Nós vamos fazer isso muito. Esse ano será, se Deus quiser, o ano do início de um processo de concessões onerosas de parcerias público-privadas muito vigoroso. Então estou muito pronto, muito firme, muito centrado naquilo que é Manaus, e me desculpo perante o povo por ter passado 3 meses fora de combate. Eu não tive como evitar. Eu dizia, minha esposa falava para mim, primeira coisa é a vida, cuidar da vida, o resto é depois. Nós resolvemos o negócio da vida. Aí vem aqueles outros probleminhas correlatos, cuidar deles, mas o importante é focar na vida, não ficar pensando no segundo passo nem no terceiro passo. Graças a Deus, Deus me concedeu essa graça. Estive na ida a São Paulo e na volta, estivemos na Igreja Aparecida, fizemos uma promessa, cumprimos a promessa, e
E eu me sinto obrigado a fazer um trabalho muito bonito, inclusive em ajuda ao governo do estado, que quem tem o dever de cuidar disso é relacionado a pessoas com câncer, crianças com câncer. Vocês, o trabalho da minha esposa, um trabalho muito dedicado, muito porque é até um dever, uma obrigação. Não precisa você ser o constitucionalmente obrigado a fazer isso. Você pode ser uma pessoa espontaneamente intimada a fazer isso pelo seu coração, ajudar, sobretudo crianças com câncer, crianças violadas, crianças, enfim. Temos um trabalho muito bom para se fazer pela frente. Os venezuelanos em Manaus. Valdir, olha só, eu volto um pouco no tempo e a gente sabe que o presidente Chávez, ele tentou um golpe de Estado lá atrás, fracassou, pois conseguiu se eleger presidente pelo voto direto, voto popular. E aí sofreu uma tentativa de golpe ele. Eu fui o emissário do presidente Fernando Henrique Cardoso para ir a ele com uma carta do presidente. O presidente me disse: leia a carta, lacre. A carta, sinceramente, me deu assim até vergonha, porque era um puxão de orelha de um tio num sobrinho desviado, né? Um sobrinho assim que pegasse caminho ruim, né? Mas lacrei, conversa com ele foi muito boa, muito amena, mas percebi que ele teria problemas de governabilidade para o futuro. E tem uma história até muito engraçada que eu te conto aqui em primeiríssima mão. Ele falou para mim que perguntou se havia caixa preta na Petrobras. Eu falei que havia. E a Petrobras naquela altura respondia às demandas do presidente mais lentamente do que outros órgãos. Era assim, muito forte, né, muito poderosa. Mas a Petrobras representa um percentual muito baixo do PIB brasileiro se a gente compara com a PDVSA na Venezuela. Lá é tudo. Aí ele falou assim: vou abrir a caixa preta da PDVSA, vou demitir a diretoria toda. E eu falei para ele: se o senhor me permite a ponderação, presidente Chávez, faça aos poucos, porque trocar todos os diretores de uma vez pode haver um colapso da empresa. Ele falou que ninguém sabia o que ia fazer, mas não me disse que era naquele dia. Eu estava hospedado na casa do embaixador. E a embaixatriz e o embaixador me receberam muito bem. E eu fui para o meu quarto que eles tinham destinado para mim. Abro a televisão. Estava lá o presidente Chávez, aqueles intermináveis discursos dele, falando, deitando falação. E no final ele disse assim: agora vou falar de PDVSA. Agora eu vou começar a falar de PDVSA. Aí foi: Dom Fulano de Tal, presidente de PDVSA, fuera, offside, corrupto. Aí apitava com um apitinho de futebol, né? Aí ele demitiu a diretoria toda. Eu tomei um susto com aquilo, vi aquilo. Aí eu liguei pro Palácio do Alvorada e a moça me passou o ajudante de ordem do presidente e disse: olha, o presidente Fernando Henrique está repousando, tá? Eu falei: pô, era 11 horas da noite. Pô, ele não dorme tão cedo assim. Falei com o militar responsável por ele naquele momento e digo: vá, o presidente, por favor, se ele estiver vendo televisão, ele me atende. Se ele não estiver vendo, ele não me atende, não tem nenhum problema. Se ele estiver dormindo, ele estava na saleta vendo televisão exatamente como eu previa, e lendo ou fazendo alguma coisa desse tipo, quando eu contei para ele o que tinha havido, né? E a forma como ele havia admitido o pessoal da PDVSA. Aí ele disse: pô, que coisa absurda, Arthur, isso mesmo? Eu digo: é. Aí ele falou: poxa, de qualquer maneira a gente tem uma relação comercial, empresarial boa com eles lá. Muito emprego no Brasil é gerado em função do que empresas nossas fazem lá. E começaram a conversar sobre isso. E bom, presidente, eu estou aliviado, porque eu contei pro senhor, agora já posso dormir. Eu falei: tá bem, você devia ter contado amanhã de manhã, porque agora quem não vai dormir sou eu. Agora eu que não vou dormir. Mas a questão toda é a seguinte: coisa é o seguinte, os venezuelanos estão aqui como fruto do fracasso do chavismo, do bolivarianismo na Bolívia, bolivarianismo na Venezuela. Os poços de petróleo estão no fim. Eles não têm tecnologia para tirar convenientemente o petróleo, e os poços estão danificados pela exploração predatória que eles fizeram ao longo desses anos todos de chavismo. A democracia deixou de existir, e há uma vigorosa vontade da opinião pública de retomar os quadros da democracia. Isso acontecerá mais cedo ou mais tarde. Ditador sul-americano tem uma trajetória, eu vou lhe dizer qual é. Eles podem até se eleger ou não, mas chegam ao poder, sufocam as oposições. Depois disso eles começam a fazer desatinos, e o fim de ditador latino-americano, pode ver a história, ou ele é deposto
ou ele é forçado a renunciar, ou ele se mata, ou ele é preso, ou ele é assassinado. São as 5 coisas que acontecem com o ditador latino-americano. Então, não estamos diante de nada diferente. O Chávez, então, o Maduro completamente imaturo, completamente despreparado para enfrentar as exigências de um país complicado como é a Venezuela. Eu acho que o Maduro não tinha competência para ser nem síndico, para falar a verdade. Nada. E sempre aquela verborragia, aquela coisa. A Venezuela não merecia isso. Não merecia tudo isso. Agora o povo está aqui. Nós temos muitas pessoas em Boa Vista, temos 30 mil venezuelanos. Prefeito, só um minutinho, a nossa entrevista está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook, na fanpage Difusora 24H. Tá bom? Chique, boa, hein? Nossa, chiquérrimo. Tá pensando o quê? Nossa senhora. Aí é chique no último. Aumenta a responsa, viu? E é muito triste que o meu jogador, meu jogador não jogou tão bem, o Vinícius, né, Júnior? Mas o Zico estreou fazendo gol, o Pelé com 16 anos fez a primeira experiência na seleção, né? 17, eu também no primeiro jogo, quando eu fui nacional, não fiz logo o gol na primeira partida. Isso acontece com os grandes craques. Acontece. Mas sei lá, continuo achando que o garoto é bom, viu? E queria também desejar aqui as melhoras, de verdade, de coração, de toda a minha família, para a mãe do meu querido amigo Roberto Quest. Roberto Quest. E muito bem, em Pacaraima tem 30 mil venezuelanos querendo entrar no território de Roraima. Então qual seria a ideia que a gente percebe que rola hoje no governo federal? Mas ninguém quer ficar em Roraima, quer vir para Manaus. Aí tem vários fenômenos, Davi. Olha, o Valdir, aqui tem o seguinte, teria que haver um bloqueio ali, porque senão eles vão chegar em Boa Vista e vão chegar em Manaus. Outro fenômeno, nós sabemos que tem coiotes nisso. Pessoas muito humildes não chegariam a Manaus. Os haitianos tivemos. Sim, muitos, tem coiotes. Muitos. Então é um crime, já conversei sobre isso com o doutor Marcelo Rezende, que prontamente me Mas, prefeito, o senhor está falando dos que estão lá. Eu lhe pergunto, os que já estão aqui? Chegando neles. Não é? O que vierem para cá é uma enxurrada, complica completamente a vida de uma cidade, né? Então, aqui o governo federal pensa até em criar uma espécie de campo de refugiados, nos ajudar nisso, o ministro Osmar Terra, para terem assistência digna, decente, mas pensa em envolver a OEA e a ONU. Tratar como um assunto de política internacional grave, mostrando o caos que se passa naquele país. E nós então chegaríamos assim a ter ajuda, que nunca vai faltar, do município, que já fez todo o atendimento epidemiológico, que já fez todo o trabalho de vacinação, que está aí atento, que tem procurado ajudar com aquilo que é possível. O Estado já começa a nos ajudar. O governador em exercício, Davi Almeida, já está destinando já 300 mil reais para nos ajudar emergencialmente nisso. O governo federal está mandando alguma coisa também. Eles pretendiam 20 mil. E o cônsul? Tem cônsul de lá? O cônsul é uma tristeza. O cônsul parece uma piada, né? O cônsul é uma piada, porque o governo deles é uma piada. Esse que não reconhece o governo brasileiro? Não, ele não reconhece. E ele está fazendo o quê aqui? Não vai embora, tem que ser expulso. Está indo chupar sorvete na Ponta Negra, né? Porque ele não reconhece o governo brasileiro, que é um governo golpista, é uma coisa assim absurda. Por exemplo, eu não concordo com o governo cubano, eu não concordo. Mas se eu tivesse na ativa como diplomata e me fosse destinado para mim cumprir uma missão em Cuba, eu cumpriria a missão e ia tratar com todo respeito o governo cubano. Esse é o dever de um diplomata. O dever do diplomata não é ficar tomando partido, dizendo isso, dizendo aquilo. Ele disse que não é com ele esse pessoal que está aqui, então não são irmãos dele. E tudo isso que você já viu ele falar e ele é um diplomata de carreira, isso é o mais triste. Fosse um nomeado por política, mas não é um diplomata de carreira. E ele é tudo menos um diplomata de carreira, na acepção da palavra, porque ele não sabe cumprir para valer com as obrigações para com o seu povo, para o povo dele que está aqui nas nossas mãos e nós tentando fazer o melhor que é possível por eles. Mas o fato é que assim está. O governo federal começa a se envolver, pensa em ONU, em OEA. Nós pensamos, assim, já conversei com o governador Davi para nós fazermos uma aliança para enfrentarmos essa questão muito bem. E eu creio que se nós evitarmos a chegada de mais gente, porque é complicado, não temos como segurar 10 mil pessoas aqui. Atrapalha o atendimento aos amazonenses, aos brasileiros que vivem em Manaus. Então, essa ação de bloquear ali, isso tem que ser do governo federal. O trânsito ficou feio, lamentavelmente, né? Ficou. Foi um assunto criado por nós, veio para cá e a gente tem pena, são pessoas necessitadas, crianças, mas de positivo, o que o senhor conseguiu em Brasília de positivo? Olha, eles estão pensando em dar 20 mil reais durante um ano, pelo menos, por cada grupo de 50 pessoas. Eu chorei por um pouco mais. O governo
do Estado está inicialmente entrando com R$300 mil. Nós já estamos investindo bastante dinheiro com todo o atendimento médico, de assistência social, dentro da nossa Secretaria de Defesa. Seria arranjado uma área, prefeito? Esse é o problema. Então, quem pensa nisso é o ministro Osmar Terra, botar uma área e fazer como se fosse um campo de refugiados, supervisionado pela ONU e pela OEA. Então, nós estaríamos aí sim dando uma assistência tripartite, governo estadual, governo municipal, governo federal, mais os dois principais órgãos internacionais ligados às Américas, ONU ligado ao mundo e OEA ligado às Américas. Nós teríamos uma beleza de atendimento dentro da precariedade da vida dessas pessoas. Agora, o Brasil tem a tradição de atender, né? Não podemos exorbitar, ou seja, mas estão aqui, evitar a presença daqueles que ficam indo e vindo, né? Querem vender coisas daqui para lá, de lá para cá, evitar a presença deles, ver essa coisa dos coiotes, porque coiote tem lugar de coiote, é na cadeia, não é traficando pessoas, não é brincando com a vida de pessoas, enfim. Então, tudo isso nos leva a uma situação assim de preocupação, de solidariedade, mas também de preservação dos interesses primeiros e primários e principais do povo de Manaus e dos brasileiros que moram em Manaus. Prefeito, habitação para os funcionários municipais num período atual, esse projeto está encaminhado, o que você poderia falar neste momento a respeito desse assunto? Olha, essa ideia, ela vem desde 2013, dizer, por que a gente pode fazer pelos servidores? E aí, de repente, a coisa amadureceu, nós estamos com várias empresas, mas várias empresas mesmo, trabalhando essa ideia. Nós teremos alguns milhares de servidores beneficiados com isso, porque o desconto é grande, o desconto que as empresas dão é grande, o desconto, por sua vez, são descontados em folha os pagamentos dos servidores para as empresas, e é uma coisa muito aberta, porque é muito virada assim mesmo para se fazer a intermediação com a iniciativa privada, e já há uma fila enorme, e já há, inclusive, funcionários de outras esferas procurando para ver se podem também se enquadrar por ali. E é claro que nesse caso teria que haver até uma sugestão que eu dou ao Davi, que poderia marcar sua passagem muito bem, é ele, digamos, aderir a esse projeto de casa própria para o funcionário. Seria muito bom, né? Casa própria para o funcionário, porque nós vamos já sair com o Manauara 2, já fizemos o Manauara 1, já fizemos lá o Jorge Teixeira 3, nós fizemos já o ProUrbis, agora fizemos o Manauara 1, estamos indo para o Manauara 2, já muito acertadinhos com a Caixa Econômica, estamos indo para o Manauara 3, se Deus quiser. Nós estamos lá trabalhando já e temos um entendimento muito bom com o ministro da cidade, com o Ministério da Cidade. A gente quer fazer de Manaus uma cidade que também interaja nessa coisa da Casa Popular, que não havia esse hábito. Era assim, tipo assim, isso aí é coisa do governo do estado. Poxa, mas se o buracão passa a ser meu, obviamente que eu tenho que meter na administração, na construção de casas populares também, né? E a demanda é muito grande, quilométrica, fila, não tem fim, e a demanda é muito grande. A demanda é assim uma coisa impressionante. Antigamente, antes dessa crise brutal, que aliás eu denunciei essa crise em 2007 no Senado, eu não sabia quando ela aconteceria, nem qual seria a intensidade, nem qual seria a duração. Foi a mais intensa, a mais duradoura. Eu iria mais para trás, prefeito. O senhor lembra que o senhor estava no exílio lá em Portugal? Foi. Eu acho que já vinha de lá essa sua observação bem antiga. E você me deu a honra de ler todos os domingos, todas as segundas-feiras você me lia um artigo que eu publicava no jornal. Já havia uma advertência ali. Pois é. E você veja, Valdir, eu não sabia da intensidade, mas sabia que ela vinha pelas mexidas de políticas macroeconômicas que estavam acontecendo. Então estão mexendo, obviamente que vai dar um resultado diferente daquele bom resultado que estava dando antes, né? Ainda tinha uma bonança internacional que protegia quem governava e que podia até fazer com que a guarda baixasse um pouquinho. Era muito dinheiro internacional sobrando e muito dinheiro vindo para o Brasil. Depois a coisa normalizou. Não digo que piorou, não. Normalizou. O mundo não vive uma crise. Mas o Brasil entrou em crise porque o Brasil não foi previdente em relação aos avisos que diversos analistas fizeram, dos mais categorizados até os mais modestos, como é o meu caso. Foram feitas advertências muito graves, muito sérias para eles. Muito bem. O que acontece? Nós estamos vivendo uma situação de alerta ainda, mas com a esperança que eu tenho de que a gente faça um crescimentozinho este ano. Hoje o boletim Focus dá 0,43, uma coisa assim, e eu acredito que a gente vai passar de 0,5%, acredito eu que até dezembro teremos um resultado melhor, mas eu espero 3 no outro ano.
3% no outro ano. Claro que ainda não resolve, porque é uma comparação com uma base muito depreciada. Então significa dizer que nós temos que crescer mais e mais e mais. O Brasil é um país que uma recuperação lenta, para falar a verdade. O Brasil pode crescer 4,5% ao ano, se tiver as condições. Em 10 anos ele terá se aproximado bastante, aumentado o seu percentual de PIB em muito. Se crescesse 4,5% com inflação baixa, temos inflação de 2% e crescimento de 4,5%, nossa, era perto do céu pra gente. Crescimento de 7% na China é um problema para os chineses, porque um país com aquele tamanho, com aquela população, tem que crescer 8,5%, daí para cima, já cresceu 12%, né? Quando cresce 7%, aperta um pouco o cinto. Agora, eu nem peço esse 7% para o Brasil, porque o Brasil poderia com isso despertar a inflação, mas 4,5% por ano, durante 10 anos seguidos, com inflação de 2%, nossa senhora, seria o céu. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Prefeito, o que o Valdir Correia não perguntou, se eu gostaria de ter falado hoje, e no seu bom dia, mais uma vez o prazer de revê-lo nos estúdios da Rádio Difusora do Amazonas, e a sua nota pro doutor Miguel Cirurgi de 1 a 10, pra gente encerrar hoje o game. Bom, primeiro, Valdir, foi você que me recomendou o médico, né? Doutor Miguel Cirurgi, que me fez a cirurgia de próstata, enfim, que vai fazer do meu irmão. Ele é querido por todo mundo, doutor Cristiano, que é nosso muito amigo humano. Aqui, muito humano. Eu vou lhe falar uma coisa, ele não me cobrou a parte dele na cirurgia. Não me cobrou. Diz ele que tem afinidade política comigo, enfim. Até brinquei, troca o título para Manaus, mas eu nem penso mais nisso, né? Mas e ele lembrou muito bem do seu caso. Eu falei que você tinha me dito o nome dele na sua casa uma vez, que eu tinha esquecido o nome dele, que é um nome estrangeiro esquisito, né? É descendente de libaneses. Libaneses. Aí fui dali, poxa, acabei perguntando para amigos, né? E cheguei até ele atendeu prontamente, uma figura humana, uma figura, nossa, decentíssima. Inclusive disse para mim, não vou operar na robótica, porque a robótica é muito boa, mas eu só tenho 80 cirurgias de robótica e tenho 71 anos de idade, eu não posso ficar. Na outra ele tem 5.000. Mais de 5.000. Ele disse, ele sabe onde ele vai, tem aquele banho de sangue, né? Ele limpa tudo, evita que toque nos terminais fundamentais, né? Aqueles que tem a ver com a libido, né? Tem a ver com o sexo. Aqueles outros que tem a ver com incontinência urinária. Os índices são praticamente zero dele, desses 2 campos, né? Uma grande figura, eu dou 1.000 para ele, de 0 a 10 eu dou 1.000, pelo aspecto humano também, pela correção dele, por tudo que ele é. E Valdir, a pergunta que você não fez, na verdade você fez todas, sim, fez todas. Eu quero só registrar a minha alegria de estar aqui, já estou sabendo que tem um cafezinho da manhã esperando ali. Tem, Jesus? Tem café? Café da manhã, olha aí. Deixa um pouquinho para mim, tá, maninho? Porque eu vou ficar aqui até às 10. Café da manhã, vai ter eu pretendo dar um pulo também lá na Vila das Flores, vou dar um abraço pro governador, mas a alegria de estar aqui, eu tenho uma amizade muito tradicional com o Josué Filho, como você sabe, de infância, né? O pai dele era amigo do meu pai, e o pai dele foi meu colega de Câmara, como eu comecei bastante cedo isso. Meu pai foi meu colega de Câmara Federal, o Josué, é o que chamava de Josué Pai, veio Josué Filho, que virou Josué Pai agora, tem um neto que cresceu junto com o meu filho Arthur, e temos uma relação muito boa. Essas relações ninguém apaga assim, não tem nada que apague, não tem divergência pontual, não tem nada que apague uma coisa bonita como essa. E você sabe da amizade, do carinho que eu tenho por você e pela sua família. Teve uma época que você nem votava em mim, sua esposa já votava, né? Verdade. A Marlene furava o cerco ali, mas o Valdir foi muito bom, eu não posso esquecer, quando eu estava em Lisboa, e era um exílio dourado, mas era um exílio, e eu escrevi um artigo, eu escrevi alguns artigos para blogs, para jornais daqui, de fora, e um artigo meu publicado no jornal do Diário do Amazonas, o Valdir começou a publicar todo domingo, segunda-feira ele lia o meu artigo. Eu falava da crise que viria, eu falava sempre da Zona Franca de Manaus, também dos problemas que teremos. Um dia vale a pena se falar sobre Zona Franca. Estou muito preocupado com a Zona Franca pós-crise. É um outro assunto para outra conversa. A Zona Franca pós-crise. Porque nós temos que ver qual é a validade, qual é o futuro de certos produtos essenciais hoje e que podem ficar todos eles resumidos no celular deles. Todos eles aí. Então, se a gente não está... Vamos ver se a gente está se preparando ou não para esse day after o pós-crise. Zona Franca pós-crise. Não se resolve tudo na Zona Franca só porque acabou a crise. Ela não acabou. Tem uma advertência que eu estou fazendo de novo
para que a gente possa discutir isso a sério, envolvendo a Federação das Indústrias, Federação do Comércio, envolvendo todo mundo, para que a gente possa juntos, nós possamos juntos encontrar o melhor caminho para a consolidação desse polo industrial. E para mim, o caminho mais fundamental vai ser a concessão de incentivos fiscais para produtos que vêm da nossa biodiversidade. Nossa, aí é show de bola, aí o Brasil vai virar uma super Costa Rica. Nós vamos exportar sempre para quem pode comprar remédios, cosméticos, né? E sem prejuízo de consolidarmos os polos fundamentais da Zona Franca, e sem prejuízo da pesca em cativeiro, sem prejuízo do que você possa fazer e está tentando fazer no turismo de evento, turismo ecológico, o turismo de Rio Negro. Vamos lá, muita pessoa no mundo que veja uma foto do Rio Negro que não queira conhecer o Rio Negro, né? Ou é ruim da cabeça ou é dentro do pé, não sabe sambar, com certeza, né? Não sabe sambar, né? Então eu digo, foi uma entrevista muito completa e muito boa para revelar essa situação de afeto que eu tenho pela Difusora como órgão, pelos seus dirigentes, por todos que aqui trabalham, e é uma alegria muito grande. E vamos tocar para frente, e Manaus espera de todos nós colaboração, espera fraternidade, espera união. A gente viu agora o resultado, a desunião entre o governo e a prefeitura no que dá. Prejudicou a mim? Claro. Prejudicou até a avaliação do meu governo? Sim. Eu pergunto, o que ganhou a pessoa que fez isso? Ganhou o que exatamente? Se a gente for olhar o que ganhou, eu não queria estar no lugar dessa pessoa. Eu não queria estar. Nem quero mais falar. É a última vez que falo, porque é apenas dizendo que se explica por que tivemos tantas dificuldades. Então, por que não tinha tanta dificuldade antes? Teve a crise. Mas na crise, um abandona o outro? Ou na crise se junta para trabalhar os dois pelo Amazonas, por Manaus? É um pouco essa lição de humildade, de sensibilidade, de compromisso público que a gente tem. Eu não quero saber quem vai se eleger governador. Só quero duas coisas dele. Uma, que aceite trabalhar recebendo a ajuda que a gente possa dar e trocando ajuda conosco. E a outra é que respeite o povo de Manaus. Seja quem for. Seu José, seu Mané, seu Perequeté, qualquer que se eleja, que respeite o povo de Manaus. Porque o povo de Manaus exige respeito. Quando foi desrespeitado, o resultado não foi bom para quem desrespeitou. Difusora.